Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Me Contar, o podcast do @Me Conta Mais Disso. Hoje é o segundo episódio e eu tô com o privilégio de estar aqui na minha frente a Cris Baracate, que é advogada, fotógrafa, mãe de 3 meninas lindas, minha madrinha de casamento, minha amiga e escritora, não necessariamente nessa ordem. Escreveu recentemente o seu primeiro livro infantil, que é o Ideia de Jerico. Esse livro lindo aqui, ó, que ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Ideia de Jerico seria não tê-la aqui conosco para contar suas aventuras. Mas antes disso, gente, criaturas, eu quero pedir para vocês, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ajude o canal a prosperar, porque sem vocês se inscreverem, o YouTube não entende que o conteúdo é relevante. Então ajuda a gente, que é um projeto novo. E também, quem quiser apoiar esse projeto, nós vamos colocar um QR Code na tela, e esse QR Code você pode ou contar sua história ou apoiar o nosso projeto, fiquem à vontade, tá bom? Bem-vindos! Bem-vinda, minha amiga! Pode me contar Obrigada. como uma mulher tão brilhante e versátil se encantou pelo universo infantil. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Bom, primeiro, queria te dar os parabéns. Obrigada, Acho que a gente tem realmente que realizar nossos sonhos. Muitas vezes a gente vai para uma profissão porque pai gosta, porque tá na moda. E hoje eu vejo que a nossa realização, ela depende de nós, Com né? A gente tem certeza. uma idade que a gente já pode Chutar o balde. escolher. Então, queria te dar os parabéns por estar realizando esse sonho seu, Obrigada. né? E obrigada pelo convite de novo. Eu queria agradecer também a dedicatória, ficou linda. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ver se consegue aproximar a câmera aqui. Se não conseguir, eu vou falar. Ó. Sarinha e Lucas, sua mãe é uma amiga muito querida para mim. Espero que vocês curtam a leitura desse livro e tenham muitas ideias bem legais para me contar. Beijos, Cris Baracate. Obrigada, eles vão adorar. Que bom. Paula, então, Jerico, né? A ideia de Jerico é uma matéria que não falta na nossa vida, né? A gente com filho em casa e a gente como criança, eu falo que Eterna. você não deixa de ser criança se você não deixa seu Jerico morrer, né? Então, eu tive uma inspiração pelas minhas filhas. Bruna, com 2 anos, subiu no sofá com o pocotó dela, que era para estar no chão, subiu no sofá, pulou dali, bateu a cabeça, e então eu conto essa história de uma forma engraçada, mas na verdade foi bem trágica. Ela teve afundamento craniano. Nossa Senhora, Jesus. Então a ideia, o cuidado que eu tive para contar essas histórias de uma forma engraçada, ao mesmo Leve, tempo, né? ao mesmo tempo sem deixar espaço para a criança ter ideias perigosas, né? Aham. Como antigamente a gente tinha muito menino que, eu vou pela janela porque o Superman voa. É. Então, esse tipo de ideia eu excluí do livro, porque eu realmente acho que crianças têm vastas ideias. É um universo, né? Você perguntou como eu me encantei pelo universo infantil, como não se encantar, É né? verdade. A criança, ela tem uma pureza, as falas, eu não sei se você lembra do caso da menstruação, que foi da Bruna também. Não lembro. Conta pra gente esse caso aí que eu não lembro. Eu estava na fazenda com a Bruna, ela tinha ali seus quase 3 anos, e eu estava menstruada, fui fazer xixi, ela olhou e falou: "Mamãe, vermelho?" Eu falei: "Meu Deus, vou ter que Como é que explicar o que é explicar? menstruação para uma menina de 3 Não tá anos. machucado, né? "Vermelho, mamãe?" Eu comecei a falar, ela sentou e falou: "Eu quero fazer rosa." Que delícia. Mas você sabe que essa semana o Lucas falou, nós estivemos de férias na praia, e ele ficou escutando que a gente ia pra praia, a gente ia pra Bahia, a gente ia pra praia, pra Bahia. Aí anteontem no carro, do nada, ele falou assim: "Mamãe, eu já sei falar praia em inglês." Eu falei: filho, como é que fala?" Ele: "Bahia." O Lucas tem 4 anos e é assim, realmente é isso, é uma inspiração constante. Eu li o livro, já tive a oportunidade de ler, que eram histórias suas, porque também cria, gente, é da pá virada, é minha amiga, eu sei, né, desde sempre foi muito moleca,
A gente até brincava quando ela fosse ter filho, que ela tinha que ter era 3 meninos. E aí, né, como as coisas acontecem, vieram 3 meninos, o mundo rosa invadiu a vida dela. Eu falo que o feeling, né, materno, que é o instinto materno, ele é tão poderoso porque eu tinha certeza que eu ia ter menino em É. todas as gestações. Super poderoso o seu. Mas você sabe que eu acertei as minhas 2? Acertei. Primeiro eu dava nome, minha mãe falava assim: "Você tá chamando de Sara, você nem sabe se é menina". Eu acertei nesse caso. Eu queria te perguntar, Cris, como é que foi esse processo criativo para escrever esse livro tão delicioso? 4 horas. Em Sério? 4 Espetáculo. horas, né, eu acho que esse livro, como outros livros que virão, eles nasceram junto comigo, eles foram sendo criados ao longo da minha vida, mas o processo criativo, ele veio pronto. Eu Legal sentei demais. e ele saiu, né, ele foi um parto fácil, né, Que legal. bem humanizado, fácil. É quase então, quase uma cesariana, na verdade, né, foi um parto bem, leve. Foi um livro que, eh, ele veio num momento difícil da minha vida, E foi então sua válvula de escape então, né? foi minha válvula de escape. Eu acho que mulheres, que vivem isso, né, essas fases, a nossa Quem nunca, né? quem nunca, é só sentar, Redundante isso, é vai só sair um sentar. livro. Vai parir. Eu falo que a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, não é É, isso? verdade. Então agora já posso morrer. Não pode não. Você tem muita ideia de jirico pra contar pra gente Muita árvore ainda. para plantar, chega de filho, E gente, tem 3 já projeto dá. novo de livro por aí? Escrevi logo depois Conversa para Boi Dormir. Enquanto ela fala, vai aparecer a capa aí pra vocês verem. Eu Ele já acho tem que data pra lançar? fevereiro. Fevereiro, que bom. Eu acho que a gente tem, eh, algumas falas dos nossos avós, nossas mães, que foram se perdendo ao longo dos anos, e elas são deliciosas, né, a própria ideia de Aí a jirico capa, que lindo. Ai, ficou lindo. É o mesmo ilustrador. é, ele é ótimo. Ótimo. Ele capta muito bem essa comédia, ao mesmo tempo que ele não tira o traço infantil, né. Lindo. Eh A gente tem uma mania de criar novas, palavras e versos, né, para coisas que já existem. Então, fake news, por exemplo. O que que é fake news? Fake news é conversa para boi Conversa dormir. pra boi dormir. Adorei. É isso mesmo, gente, não vamos usar fake news, é conversa pra boi dormir. E tem tido conversa pra boi dormir, viu, gente? Tem tido muita conversa pra boi Pois dormir. é, então não falta material, Não né. falta. Esse livro ele tem algumas falas em inglês, é aquele inglês macarrônico, né, Aham. então é uma comédia realmente na mesma sequência, na mesma linha da ideia de Jerico, eh, que traz um menino, ele ele não é um menino muito, popular na escola, e ele gosta de uma menina, e eles fazem muito bullying com ele. Quer dizer, a gente não pode o que que é o bullying? Na verdade, o bullying ele só afeta quando ele é real para aquela pessoa. Uhum. Então aquilo, né, não adianta chamar Quando uma aquilo é dor pra ela, né. aquilo é dor, né, pegar o ponto Porque quando não é, fraco. vira brincadeira, né. Eu tenho vários amigos que tinham apelidos que eles adoravam, eles se apresentavam com o nome do apelido, porque ele gostava daquele apelido, né, inclusive apelidos, relacionados à fisionomia, né. E é isso, é importante a pessoa se fortalecer mesmo e ter essa segurança de que Eu aquilo era a prima do Pinóquio, né, é. porque meu nome eu sou árabe, meu nariz e aí com 13 anos eu fiz uma cirurgia. Quer dizer, hoje eu Muito não nova, acho que, eu não teria feito diferente, realmente a minha adolescência foi mais fácil sem o Pinóquio na minha vida, mas até que ponto que a gente realmente tem aquele ideal de beleza por nós mesmos ou porque isso veio de fora. Então eu acho que o que é importante para a gente identificar nessas dores infantis é o que é o que veio dessa pessoa, o que veio de fora. E hoje é muito difícil, porque o Ninguém vive excesso sozinho, não tem de como blindar, né. informações, o excesso de, né, o Referência. TikTok, aquela coisa, quer dizer, as crianças já vão crescendo sendo bombardeadas por imagens, por ideias, É. eh,
A por minha filha de receitas. 10 anos está aí na pré-adolescência e eu vejo o quanto para ela é custoso largar a infância, né. A gente fala coisas, Paula, assim, com certeza você também, a gente fala coisas deliciosas de se falar, mas que a gente não sabe o efeito que isso vai ter na É, vida da pessoa. é. Então, por exemplo, eu falo muito com elas: "Aproveita a infância, é a melhor fase da vida, é gostoso demais. Nossa, eu queria ser criança de novo". A gente fala isso. É. E aí quando Ela chega pensa: aquela "Então ser adulto é ruim, né?" então É. fica difícil para ela desgarrar, Uhum. né, então as amigas já estão ali, eh, com esse papinho de paquera e tudo. Ok, ela no tempo dela, não estou acelerando nada, mas também não pode ser a gente não pode julgar um fardo em nenhuma fase da É, vida. A adolescência é difícil, ela é difícil para nós pais, eu é. acho que ela é muito difícil. E claro que para o Acho que não adolescente tem existe um fase fácil, pra te falar a não. verdade. Eu não cheguei na adolescência, mas tô esperando a fase do chefão que nunca chega. É, eu acho que é um dia após o outro mesmo, e a gente tentando ser o mais leal e sincera com os filhos. É difícil? É. Tem coisa que menino não precisa de ouvir? Claro que não. Mas vem me perguntar: "Ah, mamãe, o que que é isso, né? O que que eu te contei? Ó, É, aplicativo de pagar, um aplicativo de paquera, não, não gostei". Quer é, dizer, existem coisas que a gente não pode também blindar porque é um vínculo de confiança que ele é, é construído dia a dia, né, é. não é mágica. Muita gente fala: "Nossa, Cris, você é muito amiga das meninas, você é", mas não é, realmente não é uma mágica, é um vínculo construído pedra após pedra, não tem jeito de você colocar a terceira pedra se a segunda não estiver Claro, lá. com certeza. Cris, você entrou no assunto maternidade e eu queria, falar justamente sobre isso aqui. Você é mãe de 3 meninas, né, e a que é de fato a maternidade para você, assim? O que que ela mudou na sua vida? Tudo, mudou tudo. Eu sempre fui, né, a do cu riscado. Ah, porra louca e quando as meninas Cheia de ideia de chegaram, jirico. cheia de ideia de outro dia eu estava pensando, eu falei: "Gente, mas quem que teve a ideia de misturar Mentos com Coca-Cola, né?" E assim, é um jirico. Não fui eu. Eh, a maternidade, pra mim, ela é uma construção de sabedoria. Minha avó, quando estava antes de falecer, ela ficou internada alguns meses e antes de ser entubada, ela estava no coma, assim, quase no coma. Ela falou com a minha tia: "Eu quero que Deus dê para Cristina sabedoria para criar 3 filhos". Ela não pediu saúde, ela não pediu não, não pediu riqueza, ela pediu sabedoria para criar 3 meninas. Minha avó era tida como machista na família, né. E um dia, já velha também, muito sábia, eu falei: "Vó, mas você não gosta de mulher?" Fofa demais. Aí ela falou: "Minha filha, todo mundo acha que eu não gosto de mulher. Eh, eu gosto muito de mulher. O problema é que eu sei o quanto uma mulher sofre. Então quando nasce uma mulher, a dor no meu peito não é pelo amor àquela criança, àquela mulher que vai se não, é pela dor que eu sei que ela vai sentir durante a vida Talvez dela". pensando na experiência dela, Com né, e certeza. da cultura e tudo. Interessante. E Cris, eu acho engraçado esse assunto da maternidade, porque eu sempre toda vez que alguém fala que está tentando engravidar e tal, eu falo: "Olha, tem coisas que nem falando você vai entender", né, e você já deve ter escutado isso, é clichê, a pessoa fala: "Eu estou tentando engravidar, eu quero ter filho", eu falo assim: "Olha, não é para todo mundo. Maternidade não é para todo mundo, fato. É uma cobrança que não deveria existir, né". Mas que eu brinco que tudo aquilo que você tenta jogar para debaixo do tapete, a maternidade sacode. Você é obrigado a rever seus valores, você é obrigado a se encontrar, a tirar tudo aquilo que você quis esconder para cima, tratar aquilo em você para lidar com a criança. Então eu acho que a gente tem a sensação de que a mãe que cuida, que ensina, a mãe, pai, né, que ensina, mas eu acho que a maternidade e a paternidade é sacudida reverso. A criança é que nos ensina o tempo todo. Ela é que nos confronta, ela que levanta o tapetinho, né. Eu acho que sim. Eh, apesar de achar que hoje a mãe também, o como ser, né, como ser mãe também é uma escolha. Eu conheço várias pessoas, amigas que falam: "Ai, a maternidade não é para mim", exatamente nessa linha que você falou, não, a maternidade não é para todo mundo, Uhum. mas é um fato.
Então aquela mãe, ela se vira, ela se revira, a criança faz ela tirar a poeira ali debaixo do tapete. Eh, a maternidade, para mim, ela tem que ser leve. Ela já é pesada. É, Ela já é ela pesada, já carrega uma né, o que responsabilidade, todo é. mundo fala, aquela foto da revista, Nasce a mãe, nasce aquela a culpa, né. e a beleza toda, de uma daquela gravidez, da amamentação e dos momentos. O Instagram faz muito isso com a gente, né, de só ver coisas lindas. A comparação é ladrão de felicidade, né. É isso E essa aí. geração, a rede social veio dar muito conflito para isso, né. Para as pessoas se compararem e achar que não estão naquele padrão ideal de Na verdade, perfeição se que você não for existe. pensar que você também publica coisas, Só. né, você Mas eu publica, falo isso, eu e falo assim: aí "Olha, os perrengues a gente não escolhe para postar aqui, né, a foto feia a gente não posta, né". um dia eu estava lá em casa e fui fazer café e tinha acabado o filtro, e aí eu fiz uma foto assim, sem filtro. Eu Uhum. peguei e as coisas mudaram de É, de conotação, né, a é. gente não faz um vídeo sem um filtro, uma foto sem um filtro ontem eu comentei com você, Paula, assim, a gente tenta passar algumas lições para os nossos filhos, mas a gente tem que ver isso na gente também, né. Eu fiz uma publicação, teve poucas curtidas e eu logo tirei. É, Quer dizer, aquela até validação externa, a né. validação externa. E É. eu que me considero uma mulher muito autêntica, muito Hum. independente, eh, importo pouco ou quase nada com a opinião, alheia, mas eu me vi E fazendo e a gente vive em isso. sociedade, A não gente tem sim, a gente vive em sociedade e a inevitável gente não ter essa pode muito interferência. assim, a forma de lidar com isso, quer dizer, como é que eu vou passar para minha filha uma coisa que ela me vê fazendo o contrário? A gente tem muito hábito do celular, não adianta a gente, resolve tudo pelo WhatsApp hoje em dia, e compra coisa pelo Uhum, celular, né, o uhum. dia todo ali no celular. Você vai falar para o seu filho que você deu um celular para ele não ficar no celular, Uma guerra. ele tá te vendo. Né, então assim, o que que a gente eu falo que a gente que os pais, são propulsores, são os motores propulsores dos psicólogos, sem a gente, não existia psicólogo. A gente vai para falar dos nossos pais, eles vão para falar da gente É. também, né, então por mais que a gente tente acertar, a gente vai errar. Erra tentando Eles acertar, né. eles vão ter as questões deles que a gente não soube Mas você acha que lidar. essa diferença existe uma diferença, né, se tem uma diferença, existe uma diferença entre pai e mãe nessa escolha? Você acha que existe? Porque assim que eu escrevi essa pergunta, até escrevi no papel, nem digitei em lugar nenhum, eu falo que o Google fica vigiando assim. É. Começou a aparecer um monte de postagens sobre isso, de mães solos falando que, por exemplo, acho que um ator global falou que resolveu separar, tinha 2 filhas pequenas, porque não lembra a última vez que leu um livro, então estava assim, tadinho, a vida dele estava ruim, né, ele precisava voltar a ser ele. A mãe não tem essa escolha, pai aborta de filho vivo, né. Eu acho que a gente precisa de dividir as coisas hoje, sabe, Paula, assim, o que que é a vitimização, Uhum. porque o assunto mulher sofrida, ele tá em É, voga, é, ele é, existe. E gente, mulher sofre, é. mulher carrega, mulher sim, e hoje a gente tem que trabalhar, ó, nem tô com a unha feita. Já tô errada. Então a gente tem que trabalhar, malhar, ser inteligente, ser, interessante, né, conseguir cuidar dos filhos com a disciplina positiva. Então assim, Equilibrar os pratinhos, é né. muito É muito pratinho equilibrar pra prato, equilibrar, né. né. Mas assim, dentro disso, a gente tem que dividir também o que que é a vitimização disso, Uhum. sabe, assim, você não dá conta, pede ajuda. É. A gente tem Mas muita a mulher a eu acho que tem muitas mulheres que tendência precisam aprender a pedir essa ajuda, isso, Cris. isso. E isso é muito interessante. Quando você pede, o fardo que você tira, porque você assume que você não dá conta sozinha. Até para autorizar a entrada é meio que autorizar mesmo a entrada do parceiro nesse convite. Porque reclamar de que não faz tudo sozinha e às vezes não deixar que o outro entre, ele também não se sente parte do processo. Exatamente, eu acho que você tocou num ponto muito É. importante, e assim, é como falha minha, eu e acredito que muitas de nós, né, a gente nasce, é claro que dá um medo, mas eu fui empoderada pela maternidade, Uhum. então eu me sentia muito Ah, capaz de isso é dar o muito comum. banho, É. de fazer tudo, e eu achava que eu fazia melhor do que qualquer um. Podia fazer, eu podia até fazer, Mas você não dava espaço pra mas eu pessoa não fazer dava do jeito dela. É. então, assim, o que que acontece com essa pessoa
que tentou entrar, anulada. É ela é anulada. anulada, ela vai pro sofá. É, Depois não adianta pedir ajuda. é, Ela já você mandou ela pra lá, é. É né, aquilo que a então gente conversou ontem. você mandou pro Você aceita, sofá. você coloca a pessoa nessa posição. Era isso que eu achava importante da gente falar aqui. Porque tá mesmo em alta essa reclamação, existe sim. É uma. A cabeça da mulher pensa assim, coisas assim, não, material escolar e faltou livro, não sei o que. Realmente a gente tem uma visão macro da situação e da demanda e da sobrecarga, mas a gente também toma frente. Então a gente acaba tirando o espaço do outro de intervir, de ser pai, né, de ajudar, de interagir. E aí Isso é a uma mãe coisa vai que é ser a mãe construída. chata? É, E o pai vai ser o legal, que ele vai é, pegar o quê? Vai pegar as horas legais ali pra brincar, vai brincar 10, 15 minutos é. e pronto. Quais as lembranças que a gente construiu? Ah, minha mãe, ela cuidava de mim, mas meu pai que era o Lá em legal. casa a ideia de jirico é do meu marido, com certeza. E eu falo, antigamente, né, isso é um processo de maturidade, a gente batia muito de frente por causa disso. E depois eu cheguei à conclusão que, claro que tem ressalvas de risco de vida, mas assim, eu falo que graças a Deus que os meninos têm ele, porque ele é que é o oposto das ideias de jirico. Né? Então, é uma delícia, porque os meninos têm referência de brincadeiras, assim, outro dia eu cheguei lá, minha cama é uma cama baú, minha cama tinha virado escorregador, os meninos estavam lá no alto, assim, uma altura considerável, escorregando, assim, tempo de cair do lado. Eu olhei aquilo, eu saio de perto, porque É melhor, sai de perto, antigamente eu deixa. brigava, hoje em dia eu saio de perto, porque, gente, eles estavam gargalhando, se divertindo. Eu brinco que se cai, chora, Hoje eu tá já começo vivo, entendeu? hoje eu já começo a achar graça, mas é um processo também, porque você também não passa por essa experiência, é tudo muito novo. E eu acho que a maternidade também é a maternidade e paternidade é trocar o pneu do carro em andamento, né? Você não tem tempo de corrigir, acertar e vamos fazer de novo. Não, deu errado, você vai ajustar ali no próximo e é um processo de acerto e É, erro, né? e aí tem a ver, eu acho, Paula, com uma autocobrança, Uhum, né? A gente, você quer fazer, eu acho que o que que existe hoje? Hoje existe uma sociedade em que a mulher tenta chegar na frente. E para ela chegar na frente, ela enxerga que ela tem que fazer tudo. sim. Então ela vai com aquilo ali, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Por quê? Porque a gente está tentando buscar o nosso lugar ao sol. Mas eu tô aprendendo a ser bastante menininha É ultimamente. isso. A gente tem que Voltar pro conseguir. meu Olha, lugarzinho. sim, não dou conta, às vezes É. dá, às vezes dá. Mas não dou conta não, Mas né. eu acho que isso veio com a maturidade, assim, porque nós somos realmente eu também sou, filha, meus pais separaram muito cedo, mamãe extremamente aguerrida, visionária, e trator, vai fazendo as coisas e pegando tudo, e eu cresci nesse ambiente, então eu custei a entender que o meu papel de mulherzinha, entre aspas, que não é o inha, não é diminuindo, Não. é de mulher que tem o lugar dela, porque a gente acaba cruzando linha e assumindo papel que não é nosso, né. Claro que tem pessoas que realmente precisam assumir, mas eu acho que isso veio com maturidade. É, com certeza. Eu acho que É. eu tatuei, né, torna-te quem tu és. Esse é um processo, porque, até então minhas filhas perguntavam: "Mas mamãe, o que que significa isso?" E assim, na verdade eu ainda tô na busca do que significa isso, porque quem é o tu és? Quem é tu? É, Né, quem és tu? você sabe? Como Você é que você sabe? sabe? Hoje Pra a você gente tem. seguir, né? Você acredita que você é uma hoje, daqui a 2 anos pode tentar olhar para 5 anos para trás, É que outra você não pessoa. é a mesma pessoa. Então quem é o torna. Você não é a mesma pessoa quando a sua primeira filha nasceu, 10 Exato, anos atrás. exato. Então, e quando 2 anos atrás, se você for olhar, É. 3 meses talvez, eu acho que o que torna-te quem tu és agora, né, o que você precisa Hoje. agora? É, Quem é você é hoje? não se perder, né, Cris? Não se perder e se postar, e Se não. sustentar. Eu É. eu falo, eu Se brinco muito com sustentar no sentido de o sustentar a se pos postura, não é sustentar isso, financeiro não, se sustentar isso. a postura de quem você quer, de quem você é, porque assim, a vida é curta, né. A gente tem muita limitação hoje de poder falar, né, eles falam muito em censura, na verdade a censura, ela é É nossa, nossa, é um filtro nosso, né. é. A mãe não pode falar muita coisa. Eu lembro quando eu tive Ana, eu sempre gostei muito de rock, e aí eu ficava naquela: "Gente, será que mamãe Tô pode lembrando gostar quando de você fala assim: "Ela rock?" nunca vai usar rosa, ela vai Rosa. usar sós". Primeira Eu foto de tentei, rosa, Paulo pagando língua. eu tentei.
E eu ficava pensando, será que uma mãe pode gostar de rock? Será que uma mãe pode beber? Será que uma mãe... Né, então, assim, É. a gente se censura muito pela visão que a gente quer passar. E Uhum. nessa a gente perde o torna de quem tu és. É nessa linha de pensamento onde, opa, eu preciso de colocar um brinco para vir falar com a Paula, e que a gente vai se perdendo ali. Qual que é onde que é o tu és aí, né? Ô Cris, dentro dessa sua sensibilidade maravilhosa, eu queria falar um pouquinho da sua faceta fotógrafa. Porque eu sei que muito dessas experiências que você, adquiriu na vida, você traz para contextualizar para suas filhas a sua visão de mundo. E elas amam escutar suas histórias. E eu participei desse processo quando você, né, estava ativamente sendo fotógrafa, depois até você conta por que que você deixou de fotografar. Acho que você já falou, né, comigo antes de entrar aqui, que foi em função da maternidade, os horários de festas e tal. Mas eu quero mostrar algumas fotos aqui, quero que você conte um pouquinho da experiência sua na Etiópia. A gente tem algumas fotos, também tem algumas no interior de Minas e Bahia, né. Isso. Nós temos algumas aqui maravilhosas. Olha lá, já começou a aparecer pra gente aqui. Essa é na Etiópia, né, Cris? Conta pra Isso. gente um pouquinho. Olha, viagem da Etiópia, eu estava no auge da minha fotografia autoral. Não tinha filhos ainda. Não tinha filhos, era magra. Bom, eu tô vendo aqui vou segurar o choro, né, porque foi talvez o momento mais profundo, foi uma imersão no ser humano. Pra começar, assim, a Etiópia ela tem, uma pobreza extrema, todo mundo sabe, e foi uma expedição fotográfica onde o líder da expedição me viu fotografando a pobreza, a pobreza, a pobreza, e aí ele falou comigo: "Por que que você vai levar o que todo mundo já sabe que tem lá? É. Você vai levar pobreza? Vamos levar beleza?". E aí, claro, eu trouxe algumas fotos de... Essa é Minas, né, apareceu uma ali, eu acho que aquilo era Minas, é. essa é linda, essa é uma das minhas preferidas, essa é É Minas aquele, né, também. o filho no bucho, no colo, no bucho, outro no pensamento, né, É, aquela... é. É assim, eles Olha que linda, essa têm, é linda também. eh como aqui no Brasil também era, né, muitos filhos, a mãe colocava todo mundo para trabalhar cedo, os meninos Tá mostrando agora, eu ia falar aí, ó, do nosso gente, eu tive a honra. Etiópia, Paulo estava... Também a essa não é branquela Etiópia, da viu, gente, Etiópia. foi um choque de imagem aí, mas na verdade, eu também tive a oportunidade da Cris ser fotógrafa do meu casamento. A gente vai falar daqui a pouco, mas vamos voltar lá pra Etiópia. Foi muito legal essa experiência aí. Você vê que, assim, eu coloco muita foto de criança, e uma coisa linda que eu vi, que criança é criança em qualquer lugar. Eles tinham Ai, nossa. uma... Aí essa é uma Eles das minhas viam uma preferidas. água, eles viam uma roda, tudo era brinquedo. Por mais dura, né, eu contei muitas vezes para Paula as histórias de lá, e conto muito para as meninas, porque a gente tem que ser grato mesmo com o nosso dia a dia, com o que você tem na sua mesa, com a água que Conta aquela você... do shortinho, aquela lá, eu nunca esqueço essa história. A gente foi visitar uma tribo no Omo Valley, né, o Vale do Omo, e tinha um menininho que eu fui brincar, eu gosto muito de brincar, a gente foi brincar, tipo, uma doleta e tal, os meninos tudo vinham. E aí eu vi esse menino que, na hora que eu ia bater a mão, assim, ele estava lá e segurava o short. E aí ele não conseguia brincar. Eu brincando com todo mundo, ele não conseguia brincar. E aí eu vi uma lojinha, né, um brechó ali, e comprei uma roupa pra ele, um short, uma blusa. E quando ele vestiu, ele ganhou uma Ai, mão. ai, essa história me Ele mata. ganhou uma mão. A verdade é que aquela era a única roupa dele, veio dos irmãos mais velhos, ficava larga nele, então A ele não... mãozinha ele ficava segurando, ele tinha que ficar segurando pra poder brincar, porque senão o short caía. Devia ser o quê? 3, 4 números acima do tamanhozinho dele. Isso, é o Ai, que que dó. tinha, e Você aí deu eu... liberdade pra ele. Liberdade, ele Ai, ganhou que uma dó. mão e ele saiu pulando igual uma pipoca, ele veio no meu colo, eu acho até que tem uma foto dele no meu colo. Foi uma alegria que a gente não tem ideia, né, a gente às vezes vê os filhos, não tô dizendo que porque eles vivem isso, a gente tem que viver isso, mas a gente tem que Não, repensar o que que a gente realmente precisa, claro. né. A gente tem um A história do consumo... shampoo também é bem... A gente levou shampoo, condicionador, sabonete, e a gente voltou com tudo. Porque eles não tinham água para tomar banho, claro, eles não tinham para beber, né. Quem dirá pra Então, quem tomar dirá banho. para tomar banho. Eu fui Voltaram numa com época shampoo. que a seca era muito severa, na verdade lá a seca é severa,
É ele. Ah, que lindo. Essa já é a roupa nova. Ai, que lindeza. Ai, lindo demais. Olha o sorriso. Nossa, É. fofo. E aí eu fui numa época que a seca era tão dura que eles cortam os animais, né, eles fazem uma sangria e tomam ali Ah, como se fosse aquele água. sangue, né, porque tem ferro, tem minerais e tem, cenas, assim, que eu voltei muito diferente de lá. E conto para as meninas, assim, quando tá demorando muito no banho ou quando vai desperdiçar água, então água de beber é aquela que, assim, não terminou, põe na geladeira, não vai jogar na pia, É. porque o que eu vivi, eu acho que tem uma foto também dentro de uma oca, a gente foi dormir, passar essa noite com eles é muito louco, porque eles dormem junto com os animais, é essa? Essa? Eles dormem junto com os animais. E aí, essa Cuia aí. cuia, ela me entregou ela com uma água, mas era uma água barrenta, uma água Senhor. e eu não quis beber, né, eu olhei e falei: "Meu Deus do céu", a gente já E eles bebia pensando: água "Tô te dando a única mineral. água que tem E pra o te líder da agradar. expedição me olhou e só falou assim: Bebe". "Bebe, É. bebe". Eu falei: "Depois eu tomo Um um vermífugo, qualquer vermífugo", e coisa. foi. Eh, e ele falou depois, né, ela estava te entregando o maior tesouro dela. É, Ela estava nossa, te pesado entregando a demais. água, né. Então a gente tem que realmente tentar, Paula, eu acho que passar, sobre maternidade mesmo aconteceu aqui, as fotos estavam mostrando sobre a expedição da Bahia. Eh, eu fui convidada para fazer a fotografia junto com o André Fossati, que é maravilhoso fotógrafo, e fala que foi ele que me ensinou muita, muita coisa sobre fotografia, sobre sensibilidade. Eh, a gente foi fazer um projeto chamado Cinema no Rio, patrocinado pela Petrobras, bem antes de tudo que aconteceu com Petrobras. E a gente foi começava em Minas, a gente ia pelo as cidades ribeirinhas do Rio São Francisco, chegava na Bahia, eu voltei antes. E foi muito duro também, porque na verdade a Etiópia é aqui, né, eu não tenho a menor dúvida de que Essa semana aí com as fotos dos índios. Você teve numa tribo também, não teve? não, Não? na verdade eu fui Acho num que quilombo. ah, tá. Eh, então a gente tem uma tendência, né, a colocar tudo lá na África, a colocar tudo no Oriente Não, a gente Médio, tem debaixo do a nosso gente umbigo tem aqui. aqui. É. E essa história do que aconteceu comigo aqui em Minas, numa dessas vilas, né, são cidades, tinha uma menininha, Beatriz, 3 anos, e aí primeira noite que eu estava era um projeto muito legal, porque eles levavam cinema pra praça, Ah, que legal. de gente que nunca viu, cinema na vida, claro. Então era uma noite em que eles passavam esmalte, faziam o cabelo, ia pra Bonitinho. praça, super legal. E aí veio essa menininha, 3 anos, e eu sempre gostei muito de criança e brinquei com ela, brinquei com ela. No dia seguinte ela veio, eu brinquei, brinquei, brinquei. No último dia a mãe dela veio junto, e eu falei: "Vou levar sua filha, hein". Ela me pegou pelo braço e falou: "Leva, Eu ia leva". falar agora, assim que aquela Giovanni, a atriz, acaba adotando as crianças. E aí eu fiquei Nossa, naquela Cris. dor, porque eu acho que hoje como mãe de 3 eu sabia que aquilo ali não era um descaso, pelo contrário, era um amor tão Era um pedido de grande, socorro. que ela abriria mão de estar com aquela criança, a filha dela, para poder dar para ela uma vida melhor. Claro que eu fui conversar com o diretor da expedição, ele falou: "Cris, isso é Claro, não é fácil sequestro, assim. não tem jeito, né, você teria que abrir mão de participar com a gente e fazer um processo de adoção, não é É, assim". é. Mas eu nunca esqueci dessa menina aí, e levo comigo o pedido da mãe dela, todas as vezes que eu vou ensinar alguma coisa relacionada à inclusão, relacionada à aceitação ou a uma fala, né, às vezes a pessoa fala uma coisa com você e você entende, eu entendi quando ela me falou: "Leva minha filha", eu falei: "Nossa, mas que mulher, Uhum. né, que Isso, juízo de descaso". valor, né, de uma coisa que era Isso, um pedido de socorro. exato. Bacana demais. Cris, eu comecei a estar falando de foto aqui, eu lembrei de um perrengue, não sei se você vai lembrar disso. Aí quando você começou a fotografar, você acha que você tinha tido uma cliente que queria fazer um ensaio sensual, aí você falou: "Paula, socorro, eu preciso treinar a luz, treinar tudo". Gente, a Cris me enfiou num carro, amiga aqui, amiga, hein, me enfiou num carro, nós fomos parar num motel com um carro cheio de equipamento,
duas mulheres entrar na porta do motel pra fazer o ensaio. Eu vou mostrar pra vocês um nude aqui. Não, mentira, não vou mostrar nada, não tem nude, não. Mas as fotos ficaram maravilhosas. Foram até pra uma exposição depois, não Foram foram? para Eu uma lembro. exposição. No Mangabeiras, a gente fez, vocês fizeram uns painéis lindos. Fizemos em Fine Art, ficou lindo. Paula, é muito legal isso assim. E eu tive o privilégio dela fotografar meu casamento, depois nós vamos mostrar aqui também. Isso foi um privilégio para mim. Eu acho que a gente, quando você tem um talento, né? A gente começou falando de você aqui, né? E sua forma boa de falar, de se comunicar. E comunicação é um talento mesmo. Claro que você Obrigada. trabalha, mas é um talento. Eu tive muita. Não vou falar que é sorte, mas assim, eu tive muito reconhecimento pelas coisas que eu fiz. E pouquíssimo reconhecimento pelo direito, né? Que é a minha área de formação. Então, essa busca sobre o que você quer, o que você tem talento e onde você vai realmente colocar o seu esforço. Porque seu esforço depende da sua vontade. Não adianta me colocar para operar um paciente, né? Eu não gosto, não vou. Agora, me coloca para escrever uma Adoro também trilogia. escrever. Vou, né? Então, assim, o que é o seu talento? Eu acho que uma grande. Eu falo isso muito em relação às mães hoje. Porque o que é um presente para os nossos filhos? É você reconhecer o talento e investir nele. Isso é um presente para eles. Então, eu sei que a área de tecnologia é uma área muito importante para os nossos filhos. E aí eu coloquei a Ana num curso de programação digital, acho que não durou 2 meses. Não combina Não é a com ela. dela. A Bruna gosta, Aham. né, então tô A gente investindo. pensar em tanto curso que minha mãe enfiou a gente quando era pequena, umas coisas assim, eu já fiz curso de costura, datilografia, que ela na tentativa Claro. de achar que aquilo era importante para Mas nossa sua mãe vida. é uma visionária, né, Paula? Ela Gente, eu lembro que eu só ia para aula de corte e costura sábado de manhã com ela para comer o biscoito de água e sal que tinha lá, que eu não conseguia aqueles moldes, aqueles negócios. Eu achava um saco, mas estava lá, né? Mas isso é interessante, essa questão do reconhecimento de talento, porque outro dia eu vi aquela Beatriz Barbosa, psiquiatra, né? Falando sobre essa questão do talento, e ela falou: quando você tem dúvida do seu talento, tenta lembrar da sua infância. Porque muitas vezes ali é que aparece o seu talento nato, que não te é ensinado, e que se os pais estiverem atentos, eles vão abrir caminhos para você aperfeiçoar esse talento, né? Esse dom, essa facilidade. E eu sempre gostei, você me fez lembrar quando eu morei em Portugal, num curso, eu fiz um curso lá, e durante a apresentação de um trabalho, uma menina virou para mim e falou assim: ah, mas você tem facilidade de falar porque você é brasileira, né? Você tem facilidade de falar porque a sua cultura é mais aberta. E não era, assim, ela não estava reconhecendo aquilo como eu sempre tive facilidade de falar. Eu lembro na escola que eu, às vezes não estudava a matéria, falava assim, deixa que eu apresento. Eu li assim 5 minutos antes da apresentação e falava com a pessoa, não, então a gente discutiu sobre isso, e o pessoal ficava envergonhado da minha cara de pau de falar que da facilidade que eu tinha de expressar o assunto do trabalho, né? Então isso é muito importante, e isso graças a Deus a minha mãe também soube incentivar, porque eu fiz na minha escola tinha teatro como grade regular, depois que saiu da grade ela me deixou continuar lá nas apresentações, depois quando época de faculdade, que eu estava ainda na dúvida do que eu ia fazer, eu fiz o curso da PUC, 1 ano e meio de artes cênicas na PUC, e hoje isso me dá muita, embora não pareça, né, eu sou uma pessoa tímida, eu tenho muita segurança para falar e fazer as coisas, e gosto de falar, me expressar e contar casos, escutar histórias, contar histórias, por conta disso, de um talento que não foi abafado, Eu acho isso muito né? importante, né, Paula? Assim, um talento onde ele não é trabalhado, ele não vai Não é dar nada. sucesso, né? Eu vejo muita gente aí, eu gosto muito de escutar o Cortella, ele fala muito disso, assim, o que que é um talento sem o esforço, né? Muita Nada. gente chama, você é sortudo, você teve sucesso, você teve muita sorte. Não sabe quantas horas a pessoa ficou ali trabalhando, né? Sua língua, quanto tempo você passou para poder se identificar com aquela facilidade, mas o trabalho que você teve, o teatro para você se manifestar, a oratória, às vezes você fez E um a gente curso, peca, né? não Então é? tá sempre aprendendo, graças a Deus que a gente está sempre aprendendo, né? Cris, desculpa te interromper, amiga. Não, não, Você vai falando que você com esse pensamento acelerado aqui, ó. Eu ia falar agora, a gente erra, é justamente isso. Às vezes eu interrompo. Estamos em casa. Estamos em casa. Não, eu acho isso
Isso é um dom dos pais, que tem que ser desenvolvido nos pais. Então, o que O que é olhar seu atento, dom? né? Olhar. E Eh, conduzir, né? a gente tem e conduzir, a gente tem a ideia, não estou falando todo mundo, mas a gente tem a ideia de que o nosso filho está sempre certo, É. né. E aí quando você identifica algumas coisas no seu filho que você fala: "Opa", e aí você tenta jogar para debaixo do tapete, mas aquele negócio volta a aparecer, E aquele negócio quando é o seu espelho? Tem situações assim, ó, a exatamente, coisa que por você tá que que vendo de tá defeito lá incomodando é o espelhinho da sua cara, tanto, assim, o né. seu filho. É, Mas assim, pede ajuda, coloca é, numa terapia. Você sabe disso, é. as 3 minhas já foram para terapia. Eu A minha faço vai toda começar agora semana. também. Então assim, por quê? Porque a gente não tem a Ferramentas, técnica. pede ajuda, foi o que a gente falou Pede aqui. É. ajuda, porque o seu filho pode ser. Eu fiz um vídeo outro dia brincando, porque quando a gente acha que o nosso filho é o mais inteligente do mundo, e aí as meninas, eu começo perguntando: "Qual a capital da Bahia?", elas: "Búzios". "O que que tá escrito na bandeira do Brasil?", "Portugal", É, né. Então assim, a gente tem que entender que o nosso filho é um processo, é um cimento fresco, né, ele está sendo moldado, ele está é o sendo. barro, né, aquele E que a ele gente e falou. ele endurece. Você passou aquele tempo ali, acabou, você criou um filho narcisista, você criou um filho egoísta, você criou. Então assim, não é você criou não, não é a culpa, mas É, assim, o fato de muitas vezes: "Não, você vai melhorar", isso é da idade. é, A gente, né, tem fechar mania o de: olho, né. É. não, isso vai passar, isso é da idade". Quando na verdade você tem muito a fazer por ele, É, eu né. quero só pontuar uma coisa que eu aprendi essa semana com a minha. Ela vem aqui em breve no podcast, que é a Renata, que é minha prima e é terapeuta, e ela falou, quando eu fui trocar ideia com ela em relação ao processo terapêutico da Sara, e ela falou assim: "Olha, sozinha eu acho um crime colocar a criança na terapia, porque ela vai aprender ferramentas que ela não vai conseguir aplicar sozinha dentro de casa". Geralmente os pais, geralmente não, a regra para a criança é os pais irem, Uhum. né, alinhar a linguagem entre eles, e sim, a criança pode ir também. Então é uma dica que eu queria dar aqui, veio da Renata aí, é isso, sente a necessidade de colocar a criança na terapia, mas vá as pessoas responsáveis pelo ambiente dela, se for mãe solo, vai e mora com a avó, vai mãe e vó, se for pai e mãe, tenta ir pai e mãe, porque é importante que a comunicação esteja alinhada para ela não ficar cheia de ferramenta e não conseguir aplicar num ambiente tão, Ainda mais quando pais são separados, né, Paula, a gente vê muito hoje. Eh a alienação, né. e alinhar as 2 casas, né, a forma de condução, isso é um desafio enorme, Mas quer a dizer. criança acaba entendendo, Cris, que são 2 casas, 2 educações, 2 contextos diferentes. O Sim. negócio é ficar aquele jogo de maturidade, um empurrando para o outro, culpa para o outro, etc. Isso aqui não é. E até nisso é importante que na terapia a criança entenda que são 2 formas de educar diferentes, 2 educações diferentes. Não é que só porque está dentro da mesma casa vai ser igualzinho, mas tem algumas coisas na conduta de autoridade, né, de fala, de acolhimento, que ele tem que estar alinhado. É sobre isso, porque é igual eu falei, o Félix é a pessoa das ideias de Jerico, meu marido, ele vai sempre ser, e é importante que a criança e eles sabem, são 2 pessoas diferentes com 2, mas não pode assim, um deixa tudo, um não deixa nada. Com um pode tudo, com um não pode nada, um é legal, um é muito chato, um é mãe, o outro é meu irmão, né. Bom, depois do perrengue da amiga no motel, pelo menos tive o privilégio de ter essa maravilhosa como fotógrafo, não só do meu casamento, como ela invadiu minha lua de mel para poder tirar fotos, para fazer um portfólio maravilhoso, que foi na Grécia. Olha só, essa louca levou, eu levo vestido, eu levo tudo e vamos para a lua de mel, né? A Delícia. gente tirou um dia aí tirando fotos em Santorini e olha só, a gente era tão engraçado, né, Cris? O pessoal, essa moça aqui que tá com a máquina na mão, ela nem tinha o celular na época. Ela Ela fez estava o falando, serviço pra mim enquanto eu é, estava tomando um vinho. a gente fez tanto sucesso que o pessoal achava que era para catálogo, ou que éramos artistas ali, os É. japoneses paravam para tirar foto com a gente. E essa moça, ela era brasileira, e ela começou a falar assim: "Ai, tão lindo. Será que eles são de onde? Qual país?" Eu falei: "Do Brasil mesmo". Ela falou: "Ai, que legal, sou de São Paulo, não sei o quê". Você lembra disso, "Você é Cris? famosa? Você quer ser artista?" Ah, Parece artista e o Félix mesmo, Paula. com o terno que brilhava a quilômetros de distância, gente, quando ele chegou com esse terno aqui no Brasil, eu quis desmaiar. Passa a foto pra gente ver, João, você tem aí, ó, ela mandava a gente subir no telhado, é tudo lindo, né, gente, mas eu estava de Havaiana, em cima de um telhado de uma casa, eu acho que teve uma até que mandaram a gente sair, né. Ideia de jirico, Ideia de gente. jirico, gente, ela já tinha ideia de jirico desde da fotografia, mas foi muito legal. Eu lembro que você levou o vestido, eu procurei um salão lá. Procuramos gente pra segurar a luz, pra Ah, a gente paguei o moço. uma pessoa lá na hora, Você é. quer?" "Quero".
E tinha olha que linda, essa foto é uma das minhas preferidas. Um portão qualquer lá em Santorini, que tudo lá é lindo, né? Tudo é lindo. E várias ideias A de. modelo é linda. Ah, que lindo, olha que gata. Tá igualzinha, Paula. Igualzinha, metade de mim. Tem mais, olha os chineses, pedindo para tirar foto. Olha o brilho do terno do Você Félix, lembra gente, que a gente foi no sensacional. lugar do peixe, de ficar... Lembro, a gente tinha lá aquelas. Não sei se vocês já viram, gente, são os peixes manicures que a gente colocava o pé e eles comem a cutícula. Eu Você tô não tem uma- precisando de ir. olha só, você falou que não fez unha, você pode ir É. lá. Mas era assim, é bem diferente, uma cultura bem legal. E eu não sei se você vai lembrar de um momento também que a gente já tinha acabado as fotos, tinha uma moça chorando compulsivamente no estacionamento. Você lembra? Não. Ela tinha se perdido do marido. Ela estava passando mal, o marido Devia tinha ido na estar farmácia. rindo. Você tava com o cartão dele? Tô Não, brincando. ele tinha ido numa farmácia, você não lembra disso, não? Não. Ele tinha ido numa farmácia, a moça estava chorando e passando mal, assim. E a gente não entendeu, e eu não conseguia falar, acho que ela estava falando espanhol e ela muito Lembrei, nervosa. italiano. E aí a gente falando, calma, calma. Aí eu falei, como é que tá o Era seu marido? italiano que tava Aí ela falando. falou assim, ele foi na farmácia, ele tá demorando, eu tô passando mal. Ela tava com medo de perder, uma senhora de idade, não sabia falar a língua. Eu falei, fica tranquila, nós vamos resolver. Eu vestida de noiva, segurando a mulher, vomitando, a Cris traduzindo, e o Félix, falei, Félix, ela falou que o moço tá assim, assim, assado, vestido com essa e essa roupa. Vai atrás do marido dela. E ele encontrou. O cara também estava perdido, não conseguia voltar pro Eram carro. 2 velhinhos. É. E aí o Félix pegou ele pela mão, chegou lá, ele ficou meio sem Gente, graça. tá vendo? Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, gente. Maravilhoso. Tem mais, acho que do casamento tem mais Tem. uma da. Ah, que linda. Essa é também uma das minhas fotos. Olha o pé preto. Preferida. Não, e nós estamos rindo de felicidade, não. Meu marido tá falando que eu tava pesada pra cacete. Tá vendo a vida real, gente? É assim, o Instagram é uma coisa. Na época era Facebook. O que se Na vê e o realidade- que se entende. Amor, eu fui um fardo mais gostoso de você carregar na sua vida inteira. Olha só que delícia. Tem mais algo. Aí, ó, essa é linda também. Eu acho que a gente tem que voltar, já tem 10 anos. Tem, nós vamos fazer 10 Eu anos. A gente acho. queria voltar esse ano. Vamos Eu ver acho se a que gente tem que voltar. E eu tenho que registrar. invadir. Você tem que invadir a lua de mel de novo. Tô precisando de fazer minha unha lá. Linda demais essa foto. Olha o brilho do Félix. Nem no preto e branco. Ai, que príncipe. tava muda. feliz, Tava pronto. super. Cris, querido, olha, a gente tá. Nossa entrevista tá chegando ao fim, mas eu não posso deixar de perguntar uma pergunta que eu sempre faço no Instagram e queria fazer pra você. O que a Cris hoje falaria pra Cris criança? Se você pudesse pegar a sua Cris criança pelas mãos, o que você falaria com ela? Eu falaria que vai passar. Tem aquele conto, né, do rei que pediu para... Você sabe a história? Não, conte-nos. O rei pede para alguém na vila, na aldeia, para escrever uma frase que quando ele estivesse feliz, a felicidade passaria, Ah, sim. né? E a felicidade se tornaria uma tristeza, assim. E quando ele estivesse triste, a tristeza seria uma felicidade. E aí ninguém conseguiu, até que foi essa pessoa comum trouxe essa frase, né? Vai passar. Então, quando você tá triste, lembra que vai passar. Você tá feliz? Vai passar. Vai passar. São Nada. momentos. São momentos, né? A gente falou muito ontem sobre a busca incessante da felicidade, né? Que ela é a maior origem de frustração nas pessoas. Então, não é na verdade o que aconteceu, é o que você esperava que É a acontecesse. expectativa alinhada, né? É a expectativa alinhada com a vontade de estar pleno sempre. Não existe. Isso é realmente o maior momento de Isso frustração. aí é só lá no Instagram mesmo. Adorei. É só no Instagram. Só nos cortes do Instagram. Nos Amiga, eu te desejo assim muito sucesso. Que se você não só pode me contar, mas como pode contar comigo. Você sabe disso. Eu adorei te Obrigada, reencontrar tanto Paula. tempo que a gente se afastou aí, né? Por conta das logísticas da maternidade, não só, né? Mas eu quero que você possa continuar contando para muitas pessoas as suas ideias de jirico, porque eu acho que ideia de jirico, olhando para você, é não viver, né, amiga? É isso aí, Paula, assim, não viver, mas você também é uma inspiração para isso. Você é uma mulher que sabe Obrigada, viver,
que sabe se realizar como mãe, como profissional, A como gente tenta, esposa. não A é gente o Instagram, a tenta. gente tem os A nossos. gente abaixa um pouquinho a régua da expectativa. A gente está sempre aprendendo, essa Isso que é a aí. verdade, né? É. Vou te falar, Paula, sobre o livro O Ideia de Jerico. Ele tem. A Aonde que o gente pessoal pode comprar, Cris? pode O Ideia de comprar pela Jerico? Amazon, pode comprar comigo direto A gente vai também colocar o no link então na descrição. Instagram. Tem o link da Tem o Amazon. link, eu coloco para você. E sobre o buffet. Ah, ela tava, gente, pessoal de Belo Horizonte região. Ela vai abrir um buffet infantil, conte-nos. Na verdade, eu acho que qualquer coisa, você fala assim, você vai fazer um esquibunda. Outro dia eu tava brincando com as meninas de... A gente vai poder fazer uma estreia de adulto Não é? Tem que ser adulto é de criança. criança? A gente tem que enxergar o adulto como criança para poder ter essa leveza da maternidade que a gente tá Claro. falando, porque já é pesada mesmo. É. Onde vai ser? Vai ser no Belvedere, Ai, que bom. Em Belo Horizonte, para quem em é Belo daqui. Horizonte, e eu quero fazer um espaço muito gostoso, muito divertido, que não tenha engessamento de idade. Então, assim, é um adolescente, vai ter brinquedo para ele lá. É uma criança, vai ter brinquedo para ela lá. Ai, que Né? delícia. Então, a gente tem essa. Eu tenho essa vontade, essa realização no mundo infantil, né? Então, e todas as vezes que dá medo, eu lembro que vai passar. Maravilhoso. Obrigada, amiga. Obrigada, Obrigada, Paula. bem. Gostou? Tá com a mão gelada, gente. Gente, mas mão fria e coração quente. Eu adorei você participar. Gostou? Adorei. Bem-vinda, que você traga sorte pro Obrigada. nosso Muito sucesso pra nosso você. podcast aqui. Gente, sigam o canal, avisem as pessoas que esse é um projeto muito legal, como a Cris falou, de realização de sonho também. Então, eu tô adorando estar aqui, adorando poder contar histórias tão lindas. Eu segurei para não me emocionar ali. Gostou? Deixa aí seu like e compartilhe essa história tão linda e tão real e tão de verdade que foi essa contação aqui da Cris, né? De mostrar que não somos perfeitas e de que vai passar. Um beijo!